Se você está tentando ganhar massa muscular, aumentar peso com mais qualidade e construir um shape melhor, mas ainda acha que bulking é só comer qualquer coisa em quantidade industrial e torcer pelo melhor, então esse vídeo ele pode te poupar de cometer um monte de erro que atrasa resultado. Porque muita gente entra em fase de ganho de massa do jeito mais brasileiro possível, na empolgação. Come mais do que precisa, come pior do que deveria, vive estufado, passa mal, perde fome, fica com a digestão ruim e depois conclui que bulking é isso mesmo, tô bulking raiz. bulking mal feito é isso mesmo. Bulking bem feito é outra conversa. E hoje eu quero te mostrar alimentos que eu gosto muito de usar na rotina de ganhos de massa, seja na minha estratégia alimentar, seja na orientação de pacientes, de alunos que precisam de opções mais práticas, mais calóricas e mais fáceis de encaixar aí no dia a dia. E principalmente mais inteligentes. Porque o objetivo não é só subir calorias. O objetivo é subir calorias sem destruir sua digestão, sem bagunçar sua rotina e sem transformar sua dieta num concurso de exagero alimentar. Então presta atenção, porque talvez você esteja tentando crescer do jeito mais difícil possível, quando poderia estar resolvendo isso com escolhas muito mais simples. Bulking não é desculpa para comer mal. Tem gente que escuta ganho de massa e entende liberou a anarquia nutricional. Aí vale tudo. Fast food todo dia, doce toda hora, refeição sem critério nenhum, excesso de gordura, digestão sofrível e no fim a pessoa ela ganha peso sim, mas às vezes junto vem um desconforto gastrointestinal, uma piora na composição corporal, uma queda na qualidade do sono e aquela sensação maravilhosa de estar pesado, lento e inflamado. Um espetáculo. Um verdadeiro tributo aí à tomada de decisões ruins. Comemoro mesmo. Então deixa eu deixar isso claro logo no começo. Bulking bom não é comer de qualquer jeito, é comer estrategicamente. Agora sim, vamos falar dos alimentos, Eu gosto bastante de usar pão como fonte de carboidrato em algumas refeições. E sim, pode ser pão francês, pão branco, pão comum mesmo. Tem gente que trata o pão como se fosse o grande vilão nacional da composição corporal. Quase como se você encostasse num pão e imediatamente você perdesse o seu abdômen, a dignidade e o controle da glicemia tudo ao mesmo tempo. Para quem treina, para quem é magro ou para quem está com dificuldade de bater calorias, o pão ele pode ser uma ferramenta muito prática, especialmente ali no café da manhã ou em lanches intermediários. E aí vem aquela dúvida clássica, mas doutor, o pão branco não tem índice glicêmico alto? Pode ter, mas isso precisa ser interpretado dentro do contexto da refeição. Se você combina o pão com ovos, com queijo, com iogurte, com alguma fonte proteica ou até uma gordura boa, essa resposta glicêmica ela já muda. E mais importante do que demonizar um alimento isolado é entender o conjunto da dieta. Então sim, pão pode entrar muito bem na sua dieta. E se você preferir o integral, ótimo também. O melhor pão é aquele que você consegue encaixar com regularidade e boa adesão. Agora vamos falar de duas opções que eu gosto bastante para ganho de massa: arroz branco e macarrão. Os dois são excelentes ferramentas para aumentar a ingestão calórica com praticidade e qualidade. O arroz branco ele tem digestão geralmente boa, ele é fácil de combinar ali com várias fontes de proteína e para muita gente é mais simples manter ali em grande quantidade, do que versões que vão ser muito mais ricas aí em fibras. Já o macarrão costuma ser ainda mais interessante para algumas pessoas, porque ele é palatável, ele é fácil de comer e pode ajudar bastante quando o paciente ele diz aquela frase clássica do bulking: doutor, eu não tô mais aguentando comer. O macarrão ele costuma descer melhor em alguns casos, e aqui entra uma coisa muito importante, em fase de ganho de massa, comer com consistência importa mais do que fazer a dieta mais perfeita do universo no papel. Porque dieta perfeita que você não consegue seguir por mais do que 4 dias é só um documento bonitinho, não é estratégia. Granola é um alimento que muita gente ignora e sem motivo. Quando bem escolhida, ela pode ser uma forma excelente de aumentar calorias, de incluir carboidratos, fibras e deixar algumas refeições muito mais práticas. Ela funciona muito bem no café da manhã, no pós-treino ou até mesmo nos lanches, especialmente ele combinada com leite, com iogurte, com frutas. E sim, existem versões com mais açúcar e versões mais equilibradas. Então você precisa olhar a composição, a quantidade e principalmente o contexto. Mas a verdade é que para quem precisa de mais calorias, a granola pode ser uma mão na roda. Você mistura com leite, você coloca banana, eventualmente você adiciona ali uma fonte proteica e monta uma refeição de alto valor energético sem precisar fazer nenhum malabarismo culinário às 6 da manhã. O que, convenhamos, já é uma vitória considerável. A pasta de amendoim é outro alimento extremamente útil no ganho de massa. Ela concentra bastante energia ali em pequeno volume, ela tem uma boa palatabilidade, ela pode ser adicionada em várias refeições. Pode entrar com pão, com fruta,
torta, com mingau, com iogurte, com shake, ou até em sobremesas mais simples. Mas aqui tem um ponto que eu sempre ressalto. Por ser muito rica em gordura, ela pode deixar a digestão mais lenta. Então não é porque ela é boa que você vai transformar cada refeição num festival aí de colheradas. Se usada em excesso, ela pode reduzir o apetite, ela pode causar um desconforto e pode atrapalhar o restante da dieta. Ou seja, ela ajuda muito, desde que você use com inteligência e não com a maturidade nutricional de uma criança solta na loja de doce. Agora um detalhe que muita gente esquece completamente. Nem tudo no bulking é colocar mais comida. Às vezes o problema é melhorar a tolerância digestiva. E nesse ponto, alguns chás podem ajudar dependendo aí do caso. Chá de hortelã, chá de gengibre, de erva doce, de camomila, eles podem ser úteis aí em pessoas com uma sensação de estufamento, com desconforto leve ou com uma digestão mais lenta em determinados momentos. Isso obviamente não substitui uma avaliação individual quando existem sintomas persistentes, obviamente, mas como estratégia complementar ali em algumas rotinas funciona bem, porque não adianta planejar a dieta mais calórica do mundo se o seu trato gastrointestinal está declarando guerra civil depois da terceira refeição. Banana é um clássico, e clássico por seu motivo muito simples: funciona, é uma fruta de boa aceitação, ela é relativamente prática, ela é fácil de transportar e ela é muito simples de encaixar na dieta. Ela pode entrar no café da manhã, em lanches, no pré-treino, no pós-treino, ou até como uma sobremesa. E ela combina muito bem com granola, com aveia, com pasta de amendoim, com iogurte, com shake. E para quem está em fase de ganho de massa, né, isso vale ouro. Alimentos versáteis, eles aumentam muito a adesão. E quanto mais difícil for de executar sua dieta, maior é a chance dela durar menos do que promessa de começar a vida nova na segunda-feira. Faz muito sentido. Se eu tivesse que escolher uma proteína extremamente prática para bulking, carne moída magra estaria facilmente entre as minhas favoritas. Especialmente cortes ali, por exemplo, como patinho moído. E o motivo é simples. Ela é mais fácil de mastigar, ela é mais fácil de combinar com arroz, com macarrão, com purê, com legume, com torta, com panqueca e com várias outras preparações. E quem já fez uma fase de ganho de massa mais estruturada sabe que depois de certo volume alimentar, mastigar demais começa a virar um trabalho extra. Por isso, alimentos que mantêm uma boa qualidade nutricional e são mais fáceis de consumir, eles acabam tendo um valor enorme na prática. O azeite é uma ferramenta excelente para aumentar calorias sem precisar crescer demais o volume do prato. Isso é muito útil para pessoas que enchem rápido ou que têm dificuldade aí com refeições muito grandes. Uma pequena quantidade já adiciona energia e ainda melhora bastante o sabor. Ele pode ser usado em saladas, legumes, arroz, preparações quentes, também em várias outras combinações. Mas de novo tem que entrar o bom senso, porque se você exagerar na gordura da refeição, a digestão ela pode ficar mais lenta. Então o azeite ele é ótimo, mas dentro de uma estratégia coerente. Bulking inteligente é justamente isso, né? Usar alimentos densos em calorias sem transformar cada refeição numa prova aí de resistência gastrointestinal. Peixe também é uma ótima opção. Além de ser uma fonte proteica e de alta qualidade, ele costuma ter uma mastigação mais fácil, uma digestão mais confortável para muita gente, principalmente dependendo do preparo. Tilápia, pescado e outros peixes mais leves entram muito bem na rotina. E para algumas pessoas, alternar peixe com carne vermelha e com frango melhora bastante a adesão, porque reduz aquela monotonia alimentar. Um dos maiores inimigos de uma dieta não é a falta de informação, é o tédio. Muita gente abandona uma estratégia nutricional não porque ela era ruim, mas porque ela era insuportavelmente repetitiva. Agora um ponto importante: a proteína em pó, né, seja whey ou seja alguma opção vegetal de boa qualidade ou proteína de carne, enfim, ela pode ajudar bastante, especialmente em lanches rápidos, no café da manhã mais corrido, em pós-treino ou em momentos aí em que a ingestão proteica do dia ela tá ficando aquém do necessário. Mas vale repetir um negócio que eu falo sempre, né? Proteína em pó, ela é ferramenta, ela não é a fundação da dieta, ela facilita, ela complementa, ela resolve logística, mas ela não deveria substituir sistematicamente refeições boas, variadas e nutricionalmente ricas quando isso é evitável. Se você usa porque precisa de praticidade, ótimo. Se você usa porque acha que a comida virou opcional, aí a conversa já desandou. Aqui entra um ponto que muita gente estranha, né? Sim, algumas estratégias aí de ganho de massa, sucos eles podem ser muito úteis, especialmente para pessoas que têm dificuldade ali de bater as calorias sólidas. O suco de laranja ele pode ser uma forma prática de adicionar energia à refeição. E o suco de uva integral ele também pode entrar em alguns contextos, né? Desde que numa quantidade pensada ali dentro da dieta. E existe uma vantagem prática, né? Líquidos ajudam algumas pessoas a atingir uma ingestão calórica maior sem gerar tanto desconforto ali quanto volumes enormes de comida sólida. Então não é obrigatório tomar suco, mas em determinados casos faz sentido sim. Leite e iogurte desnatados ou semi-desnatados podem funcionar muito bem no bulking, né? Especialmente para quem tolera bem lactose. Eles ajudam a montar refeições rápidas, proteicas e energéticas. Mistura com granola, com banana, aveia, proteína em pó, enfim. E você vai ter uma refeição ali extremamente eficiente. E além disso, eles são práticos, né? E praticidade numa rotina cheia e puxada vale mais do que muita teoria linda que ninguém consegue aplicar. Claro, a escolha entre versões com mais ou com menos gordura
depende da estratégia global, né, do perfil lipídico, da tolerância e do contexto individual, mas de modo geral são alimentos muito úteis. Essa talvez seja a maior mensagem desse vídeo. Muita gente acha que para ganhar massa, né, inevitavelmente vai ter que apelar para ultraprocessado, para fast food, para exagero e para refeição caótica. Não, dá para subir calorias com comida boa, com estratégia e com inteligência. Pão, arroz, macarrão, granola, banana, carne moída, peixe, azeite, pasta de amendoim, leite, iogurte, proteína em pó e alguns líquidos bem escolhidos. Quando você sabe combinar esses alimentos, o bulking ele fica muito mais simples e mais sustentável, que é exatamente o que interessa. Porque ganhar massa não depende aí de uma semana de esbórnia e empolgação, depende de semanas e meses de execução consistente. Então, se você estava tentando ganhar peso do jeito mais sofrido possível, espero que esse vídeo ele tenha te mostrado que existe um caminho bem mais inteligente. Porque no fim das contas, bulking bom não é o que te deixa mais estufado, é o que te deixa mais consistente.